bom dia, meninas e meninos. Se tiver algum menino por aqui, como é que vocês estão? Creio que a gente está ao vivo no YouTube. A gente tá verificando aqui, parece que estamos. E estamos aqui no Instagram também. Meu telefone, para variar, tá carregando. Tá mais difícil. Olha lá todo mundo que tá chegando. Alessandra, Sirlene, Ritinha. Chegando por aqui, gente, vamos aproveitando que a gente tá entrando, tá começando agora. Vamos, por favor, enviando essa live para as amigas, Josi, Coisinhas de Pati, Fernanda, todo mundo que tá chegando, procurando um filtro em 3, 2, 1, né, gente? Porque a gente merece um filtrozinho, uma coisinha básica, bem basiquinha. Eu gostei desse aqui que eu fiz o último, eu acho que é esse. Eu acho que é esse aqui, eu gostei bastante dele. Deixa eu falar com vocês, sejam bem-vindas, gente. Vamos compartilhando, Elisbela, tudo bem? Vamos compartilhando aqui. Estamos no YouTube, gente, ali atrás, vocês já conhecem, no YouTube vocês estão vendo meu boy equipe me ajudando ali, que a gente tem que ter planejamento até nisso, né? Porque vamos falar de planejamento financeiro. Rose, tudo bem? E aí, enquanto eu faço a live, ele está bordando para mim, gente. Esse é um boy equipe para chamar de meu. No Instagram, vocês tá só um pedacinho aqui, ó. No YouTube que tá aparecendo mais. Então, a Graziele tá aqui no YouTube, a Kátia, bom dia, bom dia. E para quem tá aqui, gente, vamos compartilhando pra gente poder começar. Deyara, tudo bem? Gente, vamos compartilhando para entrar cada vez mais. Gente, é um conteúdo muito importante, é um conteúdo muito necessário. A gente vai distribuir muito conteúdo aqui hoje. Eu tô tentando, gente, segurar aqui meu telefone. E meu telefone tá caindo, mas nós vamos adequando aqui, ó. Pra cá eu tô no YouTube, pra cá eu tô no Instagram, e assim a gente vai. E me falem, meninas, aí do YouTube, se o áudio tá bom, se tá bacana. O barulho da máquina tá atrapalhando muito, gente? Me fala aqui, por favor, que aqui pra mim tá um pouco alto, mas não me atrapalha de falar. Aí eu quero ver com vocês como é que tá. Dalila, Dri, todas bem-vindas. Pé na estrada hoje, live de fone. Ô, maravilha, boa viagem. Vamos lá, gente. Então a nossa convidada hoje, vocês estão falando que no YouTube tá bacana, né? Então só Ellen, amiga. Ô, gente, só me fala do barulho da máquina, não tá atrapalhando não, né? O som tá bom, tá jóia, todo mundo tá falando aqui que tá bacana. Não, beleza, meninas, então vamos começar. Nós vamos fazer essa live hoje sobre planejamento financeiro, né? A gente que trabalha com artesanato, a gente tem uma mente muito criativa, ou procura ter, né? Procura treinar nossa mente para que a gente seja criativa. Em algumas situações a gente esquece desse lado que tem que existir, porque querendo ou não, eu já falei com vocês, né? Nas lives lá do Destrave, que isso aqui é uma empresa. Então a gente tem que cuidar como uma empresa. Então hoje a gente tem que ter nosso planejamento financeiro e outras coisinhas mais que a gente vai falar aí durante a live, tá bom? E aí agora eu vou chamar a nossa convidada aqui. Peraí só um minutinho, viu, gente? Ô, gente, alguém falou que tá travando, mas verifica a conexão de vocês aí, porque as meninas que falaram pra mim que tá bacana, tá? Deixa eu entrar aqui, convidar a nossa convidada aqui, gente, para ele entrar. Bom dia, Vaneide, Trem Azul Ateliê, melhorou um pouco, então vamos lá. Tô chamando a Lê, ver se você consegue aí aceitar minha solicitação, como que tá para você. Gente, vamos esperar só um pouquinho, nossa convidada tá chegando. Gente, enquanto isso, vai sentando o dedo no coração aqui, que não gasta o dedo, vai apertando o coração, dá uma moral pra tia ali, ajuda nós aqui na live. Alessandra, você tá conseguindo ver meu convite? Se não tiver, me convida aqui então, você aceitou, mas não tá aparecendo pra mim. Não tá aparecendo, gente, que a Alessandra aceitou. Uhum. Vou chamar de novo aqui, ó, enviando a solicitação, ó, aguardando. Agora apareceu para mim aguardando.
tá aparecendo aqui para mim, Alessandra, que você não pode participar. Lê Calcule não pode participar. Você quer entrar do outro perfil seu, para a gente ver o que está acontecendo? Teve uma hora aqui para mim que apareceu que o seu aplicativo estava desatualizado, mas aí autorizou fazer a solicitação. Não sei o que pode estar acontecendo. Meninas, enquanto a Alessandra vai olhando lá, eu queria só falar de algumas coisas reforçar algumas coisas que a gente vai falar na live aqui. O que acontece? Nós vamos falar sobre planejamento financeiro. A Alessandra vai explicar para a gente o que é o planejamento financeiro e como que ele deve ser feito de uma forma clara e prática para a gente. Ela vai também falar qual que é a melhor forma qual que é o melhor artifício para você usar. É melhor fazer uma planilha? É melhor usar um caderninho? É uma dúvida que muitas pessoas têm. A gente vai falar também dicas para separar o dinheiro do ateliê do dinheiro de pessoa física. Porque se vocês não sabem, o ideal em todas as empresas é que se separe. Quando você trabalha numa empresa, você não recebe por mês, né? Você vai lá, trabalha, dá o seu trabalho e recebe aquele dinheiro aquele mês, correto? E aí, aqui no ateliê, não. O dinheiro vai entrando, a gente vai pegando, vai gastando, vai comprando coisas para o ateliê, coisas para casa, brusinhas para a gente. E aí é agora que a gente vai sentar e respirar e aprender a fazer o planejamento financeiro da gente, tá bom? Vai falar sobre estoque também. É bom ter estoque, que tipo de estoque, como fazer um estoque bacana. Sobre livro caixa, sobre reserva financeira. Então, o assunto aqui tá muito bom. Convida as amigas. A Alessandra solicitou aqui. Eu vou aceitar aqui, ó. Ela solicitou, eu estou enviando outra solicitação para ela para a gente ver, gente. Vamos torcer para que a Alessandra consiga entrar. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Ô, Ale. Ah, deu! Oba! Eu fiquei com medo. Eu estou aqui, olha, eu pareço calma. Eu vou falar agora com vocês coisa, mas eu estava aqui no nervo, achando, já pensando o que eu. Aí eu comecei a falar com vocês o que nós íamos falar, até a Alessandra entrar. Porque eu já estava desesperada, pensando que eu pessoa. Falando o que eu vou fazer se a Alessandra não conseguir entrar. Eu não tinha plano B. Nós ia ficar falando aqui, ó. Então vamos fazer live com perguntas e respostas, meninos e tal. Alessandra, seja bem-vinda. Ah, obrigada, Liana. Ó, você já tá de parabéns. Tava desenrolando super bem, viu? Tá, ó. Ah, obrigada. Tem me enrolado todas vocês aí. Bom dia, viu, meninas? Então, a gente vai começar, porque já passou um tempinho aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir, gente, né? Além de agradecer muito a Alessandra ter topado participar dessa live aqui com a gente, eu quero que a Alessandra se apresente para a gente e fale da experiência dela, né? Tanto no campo financeiro quanto no campo de artesanato, para a gente entender um pouquinho a história dela. Muito bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Pacheco. Eu sou a jardineira, porque eu falo que eu não sou artesã é Liana, essas meninas que estão aí, que dão aula de artesanato. Eu sou uma jardineira aqui no ateliê Flor Mais Linda. E entrei, né, para o artesanato por causa da maternidade. Eu acho que 90% de nós, né, que somos mulheres, a maternidade nos transforma. Então, o artesanato entrou profissionalmente na minha vida através da maternidade. Eu falo que eu já faço arte desde quando eu nasci. Eu nasci na noite de Natal, então já nasci fazendo arte com a minha família. Então, assim, desde criança, minha mãe era professora de costura, então desde muito pequena, o meu convívio foi dentro de um ateliê. Então, e aprendi muito, né, com vós, tias. Então, a minha cultura foi toda em cima desse universo do artesanato. Só que eu fui crescendo, né, e quis, né, desbravar o mundo e fui, né, trabalhar na área administrativa. Então, aí fui fazer cursos, né, e aí nesse caminhar eu caí no mundo financeiro. Então, por muitos anos eu trabalhei, né, basicamente minha carreira profissional, né, dentro das empresas foi no RH e na parte financeira. Então, por muitos anos eu trabalhei em grandes corporações, onde eu fazia, né, essa gestão, esse controle, esse planejamento financeiro dentro das áreas de atuação que eu tinha dentro das empresas. E depois que eu tive a minha filha, o desejo de estar próximo dela, de estar, né, acompanhando o crescimento dela, eu quis procurar algo, né,
que motivasse meu coração e que eu pudesse trabalhar e ter uma renda financeira. Então, assim, a história é longa. Então, quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais, eu convido, vir no meu canal e olhar no IGTV, tem 2 vídeos onde eu conto, né, um pouquinho da minha história e às vezes, quem sabe, possa inspirar vocês também, porque é uma história de muita superação, de muita determinação e de muita fé. Então, aí, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais a fundo, dá uma olhada lá, que são 2 vídeos aí de 10, 20 minutinhos, aí vocês vão conhecer uma pincelada de tudo. Oi, gente, eu ia falar com vocês que eu recomendo fortemente que vocês vão lá no perfil da Alessandra mesmo, tanto o perfil da Flor Mais Linda, que é o perfil dela, que na verdade a Alessandra tem 2 perfis, né? O ateliê Flor Mais Linda, que é onde o trabalho dela de artesanato, que é maravilhoso também, e agora, recentemente, deve ter alguns meses, né, Alessandra? Na verdade, eu tenho até para falar com vocês aqui e aí oficialmente agradecer a Liana, porque a Liana foi a pessoa que me deu o start para criar o perfil que é o Le Calcule, que é um perfil voltado para dar dicas, né? E ensinar artesãs, empreendedores como eu, dicas de gestão, de empreendedorismo. E foi numa conversa um dia, a Liana vindo aqui em casa, a gente conversando informalmente, ela falou: Alessandra, você tem muito conhecimento, você podia colocar isso, né, para os outros. Então, assim, a partir dessa conversa, que foi no final do ano passado, então, assim, no finalzinho mesmo do ano, quase que no Natal ali, eu criei o canal. Então, assim, a gente tá bem gatinhando, tá bem bebezinho ainda, e eu espero poder contribuir muito e trazer muito conteúdo de valor para vocês. Oi, gente, eu nem sabia disso, assim, a gente teve a conversa, né, realmente, eu fui na casa da Alessandra, a Alessandra me emprestou umas toalhas, que eu tava, me salvou, porque a Alessandra, eu sou de Garapé, e a Alessandra é aqui de São Joaquim de Bicas, que é a cidade do lado, né, a cidade mais próxima aqui. E aí, a Alessandra, olha, Eliana, tem umas toalhas se você precisar e tal, porque a gente vai até falar sobre isso, sobre compras planejadas. Foi uma compra planejada que ela fez, que na época eu não consegui fazer, e ela tinha essas toalhas, me ofereceu. Aí na hora que eu fui lá, a gente conversou e tudo, e ela falando que eu não a conhecia até então, né, assim, né, eu conheci o trabalho como artesã, mas não sabia a história por trás da artesã. E ela me contou, eu fiquei assim, apaixonada com a história dela, e já falei, Alessandra, você tem que investir nisso, você tem que ensinar para outras artesãs. Ah, Liana, mas será que eu até lembro que você falou comigo assim, mas será que as meninas querem ou valorizam isso? Eu falei, que isso, você tá doida? Assim, a gente sabe como fazer o artesanato da gente. A gente está aprendendo como vender o artesanato da gente. Agora, olha como é importante a gente saber mexer no financeiro. Muitas de nós, a gente vai falar sobre isso aqui durante a live, começou assim, a gente se jogou, né? Algumas se jogaram, outras foram empurradas, né? Aqui para o artesanato. E assim, o conhecimento zero, sem ter um livro caixa, sem fazer o planejamento do que pode comprar, do que não pode. Então, assim, é muito importante. A Alessandra, além do perfil dela, do @lecalcule, ela tem um canal no YouTube também, que ela, gente, posta dicas muito valiosas. Então, assim, segue os 2 canais. A gente está rasgando essa seda aqui, porque uma gosta da outra, e eu gosto muito do trabalho dela. Ela é muito merecedora de tudo que ela tem. E de tudo que ela vai conquistar ainda, que eu já falei com ela que a gente vai muito longe, se Deus quiser. Amém. Amém, recebo. Bom, gente, então bora começar para a surra de conteúdo. E andar juntas. Isso, e alguém falou aqui, a Liana incentivando, gente, seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais, né? Então, se você vê que a pessoa tem potencial, tem alguma coisa bacana que ela possa distribuir, por que não você dá um empurrãozinho? Às vezes a pessoa só está precisando escutar aquilo, olha, vai, você é capaz, faz aquilo lá, e às vezes ninguém fala para ela e ela fica achando que não é capaz, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Exatamente, né? Seja quem levanta, estenda a mão, né? E foi muito importante o seu start, porque era um momento assim, né? Que eu ainda estava numa transição de problemas pessoais muito grandes. E, tipo assim, foi uma motivação, porque a área financeira é uma área que eu sou apaixonada. Quando eu parei de trabalhar, eu sofri muito, porque eu queria, né, trabalhar com artesanato, mas eu me dediquei minha vida inteira a estudar, fazer cursos, né, para trabalhar. Então foram assim quase 17 anos trabalhando no mundo corporativo. Então trocar um pelo outro foi algo sofrido para mim. Eu queria, estava feliz, mas me doía. Então, assim, poder, né, ter um canal onde eu consiga ajudar outras pessoas, né, que a gente consegue inspirar outras pessoas, isso não tem preço, né, gente? É motivador até pra gente. Exatamente. E aí, gente, nós vamos começar a nossa surra de conteúdo aqui, porque já tem gente perguntando.
Já continua compartilhando a live. Teve gente que ainda não recebeu, agora a gente vai começar efetivamente o nosso conteúdo aqui, tá bom? A Tice está perguntando o nome do canal. Gente, se alguém puder escrever aí para mim, ela tem Flor Mais Linda e o @Lecalcule, que é o que fala sobre financeiro efetivamente, né? Sobre empreendedorismo e financeiro, essas coisas, tá bom? Alguém colocou aí, ó, Lecalcule, tá beleza? E aí, gente, todas as perguntas que eu vou fazer para a Alessandra aqui são perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas que eu coloquei no domingo de noite. Quero agradecer por todo mundo que respondeu. E a Alessandra vai entrar aqui agora. Alessandra, uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui, primeira coisa, o que é o planejamento financeiro? Teve gente, isso é de comer, isso é de beber, isso é de passar na cara. O que é um planejamento financeiro? E tem gente que não sabe. Então, gente, como em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter, até por exemplo, a gente ir no supermercado, né? Nós que somos donos de casa, precisamos ir no supermercado para comprar alguma coisa, a gente faz uma listinha, não é? Então, é a mesma coisa dentro da nossa empresa. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa fazer planejado e organizado para a gente não chegar e fazer o que não deve, comprar o que não deve, né? Tô tentando trazer, às vezes, alguma comparação para facilitar para vocês. Então, às vezes, se eu estiver falando alguma coisa assim, não tá tão entendido, vocês escrevem aí, por favor. E eu queria, primeiro, Liana, perguntar para as meninas, quem tá aqui, qual que é o conhecimento de vocês em relação à gestão financeira? Coloca aí pra gente, eu tenho conhecimento, eu não tenho, pra gente saber até como, né, ter um termômetro para como a gente vai conduzir aqui as respostas. Então, o planejamento financeiro, ele é o norte que direciona a empresa para o alcance dos objetivos dela. Então, assim, quando a gente monta uma empresa, a gente quer montar uma empresa para que ela seja rentável, né, para que ela seja lucrativa. A gente inicia de um ponto inicial, mas a gente quer chegar, né, em algum local. Eu não inicio querendo permanecer eternamente onde eu estou. Eu quero sempre avançar. E o planejamento, ele é essa rota, né, que direciona a gente no alcance dos nossos objetivos. Então, ele envolve esse planejamento, a gente fala planejamento financeiro, mas ele envolve um planejamento administrativo das nossas ações, ele envolve os valores que envolvem essas ações, ele envolve o planejamento de marketing, porque tudo isso, né, das nossas propagandas, de como que vai ser o nosso conteúdo, de como eu vou direcionar, né, tudo isso dentro da minha empresa para que eu alcance os objetivos que eu almejo enquanto empresa. Tá, e aí vamos então de uma forma clara, né? Assim, nós entendemos agora, gente, eu estou aqui também com espectadora, né? Eu tenho um conhecimento básico, né? Assim, de planejamento financeiro e sobre algumas coisas que a gente vai falar aqui. E então, só que eu também estou aqui para aprender. Então, eu vou perguntando para a Alessandra como fosse vocês e vocês vão colocando aqui também, tá bom? Só que aí, por exemplo, você já falou para a gente o que é um planejamento financeiro. Agora, como fazer um planejamento financeiro? O que eu tenho que fazer para fazer? O que eu tenho, por onde eu começo a fazer? Porque as pessoas perguntavam assim, o que é, como fazer, por onde começar, como planejar. Então, acho que a pergunta que não quer calar é, beleza, eu já sei que eu tenho que me planejar para alcançar objetivos, mas como que eu vou me planejar? Então, o primeiro passo que a gente precisa saber é a gente se conhecer. Eu até coloquei essa semana lá no meu canal um post falando sobre a missão, visão e valores. O que é isso? Isso é um tripé, né? É algumas informações que a gente, enquanto empresa, precisa se responder, se conhecer, porque é ele que vai direcionar. Por exemplo, a minha missão. O que eu quero, né? Qual é a minha missão perante aos meus clientes, né? Qual que é dentro do produto que eu vou oferecer, qual que é a funcionalidade daquilo, o que eu quero sanar com aquilo. Então, eu tenho que saber qual que é a minha missão, por que eu criei a minha empresa, né? O que eu quero dentro da criação da minha empresa. Depois, outra pergunta que a gente precisa, que ela vai ser assim, o norte principal é minha visão. E essa visão dentro desse pilar missão, visão e valores, ela é uma visão a longo prazo. Eu olho hoje e penso daqui 10 anos, daqui 20 anos, onde a minha empresa quer chegar. E aí, dentro do planejamento financeiro, eu faço esses cortes. Eu vou trabalhar por mês, por semestre, por ano, para mim ir alcançando aquele objetivo de longo prazo, que é de 10 anos, que é de 20 anos, porque a gente não começa daqui sendo uma grande empresa. Uma Walt Disney, ela não começou sendo aquele, né, uma cidade inteira
como ela é. A Apple, ela não começou sendo essa potência mundial que ela é. Ela começou dentro de uma garagem. Então, assim, só que ela tinha pessoas que tinham visão e que sabiam que eles estavam ali, mas que aquilo ali não era o seu limitador, ele queria ir além. Então, esse ir além, a gente vai traçando e junto com o planejamento financeiro, a gente vai subindo os degraus, né? É igual a Liana fala, a gente vai subindo de fase e a gente vai traçando o que a gente precisa para fazer. Tá, então deixa eu tentar exemplificar de uma forma aqui básica para quem, algumas falaram aqui que não tem conhecimento nenhum e outras que têm conhecimento básico. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei lá, que eu vou falar sobre a visão, né, para tentar entrar aí no planejamento. Se eu estiver falando errado também me corrija. Mas vamos supor que a minha visão é que onde eu me vejo, né, daqui uns anos, ser considerada, né, que a gente sabe que são aquelas frases, mas para ficar mais claro para as meninas, daqui 2 anos eu quero ter 2 máquinas de bordado e uma máquina reta industrial. Então, essa é a minha visão. Lógico que a gente não vai escrever isso, é bem mais floreadinho, mas para vocês entenderem. A minha visão, onde você se imagina daqui 2, 3 anos, daqui 1 ano que seja, e trabalhar para que aquilo aconteça, tá? Então, por exemplo, se eu falar com você... Deixa eu dar um exemplo aqui, que talvez, por exemplo, hoje, né? Eu estou começando, eu estou iniciando meu trabalho como artesanato. Hoje eu não sou conhecida nem dentro da minha cidade. Então, a minha visão é, dentro de 2 anos, ser referência dentro da minha cidade como entrega de enxoval infantil personalizado. Então, eu hoje não tem, ninguém me conhece. Só que eu quero, ao longo dos anos, ser conhecida dentro da minha cidade, por exemplo. Então, eu vou trabalhar os degraus para mim conseguir fazer isso e ser conhecida. E aí, como que eu coloco isso dentro do meu planejamento financeiro? É isso que eu acho que é isso que as meninas querem saber. Eu também quero. E aí a gente vai para a parte prática, né? O planejamento financeiro, ele tem... a gente que é mineiro, a gente tem aquela famosa palavrinha, né? Que a gente fala assim, onde que eu tô, onde que eu vou, como que eu vou. Então, planejamento financeiro, ele é mais ou menos isso. A gente responde isso. Onde eu estou? Qual que é a minha realidade hoje? Qual que é a minha situação hoje? Então, é você olhar, né? E, às vezes, olhar para o seu passado, da sua referência do ano passado, né? O que eu fiz o ano passado que deu certo, que deu errado? O que eu vendi mais? O que eu vendi menos? Como que está meu estoque? Então, é você olhar para a sua empresa e analisar qual que é a sua situação atual e aprender com ela. Então, essa é a primeira parte. O primeiro passo é você entender onde você está. Então, se situando onde você está, você vai para a parte onde eu quero chegar, para onde eu vou. Então, aí ele cruza com a sua visão. Só que ele cruza com a sua visão, quando você vai responder para onde eu vou, pode falar. Deixa eu só, é só para exemplificar, eu tô levantando o dedo que eu não quero interromper, que o assunto tá tão bom que eu não quero interromper. Mas, por exemplo, só para eu tô fazendo as perguntas que eu acho que vai clarear um pouco mais ainda para as meninas. Então, por exemplo, hoje eu vou olhar para a minha empresa. Olha, então, ano passado, só para ficar claro, eu vendi 300 capas de caderneta. É um exemplo, tá, gente? Isso aí você vai fazer com tudo. Se você não tiver como colocar isso na ponta do lápis, você sabe o que é que você vendeu mais e o que é que você vendeu menos, né? Então, olha, eu vendi tanto disso, tanto daquilo. E hoje eu tenho X no meu estoque. Eu tenho tantas toalhas, eu tenho tanto de tecido, eu tenho esses e esses aviamentos, eu tenho tantas cores de linha e tal. E aí, então, esse ano eu quero, um exemplo, eu quero aumentar em 20% as minhas vendas. Seria basicamente isso? Exatamente, isso mesmo. E você aprender também, por exemplo, Liana, você colocou aí um exemplo de eu vendi 300 cadernetas. Só que aí, por exemplo, você tem lá no seu portfólio, você tem caderneta, você tem bolsinha, você tem toalha. Aí você vai olhar dentro dessa percepção de venda, por que eu vendi 300 cadernetas e vendi só 10 toalhas? Será que eu estou divulgando só as cadernetas, não estou divulgando as toalhas? Ou será que as minhas toalhas ela não atende à necessidade que os meus clientes precisam? Então, é a gente analisar, sabe? O nosso portfólio, analisar os produtos que a gente oferece. Então, toda vez que a gente vai fazer esse planejamento, a gente faz essa análise para ver o que eu permaneço dentro do próximo ano, o que eu retiro, ou o que eu transformo. Porque, às vezes, eu vou fazer uma transformação em algum produto
E ele vai atender ao que o meu público, porque a gente trabalha para atender a necessidade do nosso cliente, não a nossa, né? Então aí a gente analisa tudo isso também. E aí a gente vê, às vezes, por exemplo, aí eu vendi muita caderneta porque foi o que eu mais divulguei, foi o que eu mais, né, fiz reels, fiz vídeo, e às vezes o outro produto que tá lá eu não tô vendendo porque eu não fiz isso. Aí você vai me falar assim, ah, Alessandra, mas eu não tenho pedido para aquilo. Então, gente, às vezes a gente precisa dar de presente para alguma pessoa, às vezes a gente precisa fazer de pronta entrega, né? E colocar e divulgar. Se eu quero colocar aquele produto para frente, eu tenho que produzir ele e mostrar para o meu cliente. Não adianta só eu falar que eu faço, ele tem que ver e ver a utilidade dele. Então, isso também é estratégia que envolve dentro do nosso planejamento. Então, a gente consegue ter essa visão e enxergar quais que são os erros, né? E tentar fazer dos acertos do que eu vendi muito, aqueles produtos que eu não estou vendendo, eu fazer as mesmas coisas para que eles caminhem junto, né? E para que eles atendam realmente a necessidade do meu cliente final. Por isso, gente, que é tão importante a gente ter essa noção, assim, do quanto você... Eu não vou falar, nem assim, em quantidades, eu sei que isso é difícil, mas você ter aquela noção, que se você tiver quantidade é o ideal, mas você ter aquela noção de quanto do que você vendeu, para você saber onde eu estou acertando, onde eu estou errando, né? Então, assim, eu sinto que é bem mesclado, mas eu sinto que tem épocas que algumas coisas param de vender um pouco. Tem épocas que as pessoas querem só toalhinhas e não querem fraldinhas, mas aí a tendência é, como eu tô fazendo muito toalhinha, eu vou divulgando só as toalhinhas, as pessoas nem sabem que eu tenho fraldinha. Então, qual que é a estratégia para você não ficar com o material parado e conseguir vender tudo? É você ir divulgando aquilo ali. Ah, faz um, vai mostrando, vai postando, faz uma para dar de presente e mostra. Olha, gente, aqui eu trabalho, é igual eu, né? A Alessandra já deve ter visto, alguma de vocês também. Eu já fiz um vídeo mostrando as diferenças, né, entre elas. Então, eu sempre estou repostando esse vídeo. O que é uma fraldinha de ombro, de passeio, de boca? Mando para as clientes, né? Então, isso é muito interessante vocês estarem fazendo também, para vocês terem a noção do que está parado, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Estoque parado, dinheiro parado, né? E às vezes, Liana, as pessoas falam assim, ah, mas você tá me falando, é difícil, eu não tenho esse controle. Mas assim, o mínimo de controle a gente precisa. Às vezes, igual eu utilizo muito planilha de Excel, porque como, né, vim, né, de empresa, usava muito programa e tudo. Então, assim, pra gente comprar um programa, pra mim é inviável, porque os programas são muito caros. Então, eu adaptei pra minha realidade. Mas às vezes você que tá aí do outro lado, você não tem essa facilidade de trabalhar com o computador. Mas, gente, o bom e velho caderninho, o bom e velho anotação. Minha mãe tem 74 anos, ela tem um controle financeiro das contas da casa que é de invejar qualquer administrador. Ela tem tudo anotado, tudo bonitinho. Ela sabe no final do mês o que ela gastou de supermercado, de açougue, de roupa, de tudo. Então, assim, é hábito. É a gente criar o hábito. E essa questão do olhar os nossos produtos, quando a gente vende, a gente tem algum caderno que a gente anota os nossos pedidos. Então, às vezes, você não tem com a visão do financeiro, mas você tem com a visão da entrega dos seus pedidos. Então, vai lá, pega esse caderninho onde você anotar e vai buscando as informações que você precisa, né? E aí, começa a criar o hábito de anotar, de registrar. Uma coisa que eu faço que eu acho muito interessante, que me ajudou a saber quantas peças que eu produzo por mês, são o meu bloquinho. Na verdade, não é um bloquinho. Eu fiz uma folhinha de pedido, uma folha de papel ofício dividida em 4. Então, eu peguei, fiz ali, montei o que era interessante para mim. E aí, quando eu finalizo a encomenda, eu vou colocando dentro dos envelopinhos. Então, aquele mês eu sei que eu entreguei aquelas peças para aquelas clientes. Então, é só eu sentar e eu ir marcando o que eu vendi. Ah, então eu sei que no mês de janeiro eu vendi tanto disso, daquilo, porque eu tenho aquele papelzinho, eu não jogo ele fora depois que eu entreguei, né? E outra coisa, e ali também é interessante que dali, se você esqueceu de anotar alguma coisa no seu livro caixa, você consegue revisar. E uma coisa muito importante que a Adri colocou aqui também, que, por exemplo, quando você traça um objetivo lá no seu planejamento financeiro, vamos supor, gente, você viu onde você quer chegar. Então, por mês, eu tenho que ganhar, eu tenho que tirar para mim livre, né? Vamos supor, a Alessandra vai explicar melhor isso aí. Eu tenho que ganhar R$3.000, o bruto.
né? Isso aí eu vou ter que distribuir para mim, para ateliê, lucro e tal. Se você tem em mente quanto você precisa ganhar para chegar no seu objetivo, você sabe até quantas peças você tem que vender. E aí você vai trabalhar mais para aquele objetivo. Então, olha, uma semana, e o que você pode fazer no começo do mês? Cada semana eu vou fazer um item promocional. Essa semana eu vou fazer para vender só capa de caderneta, porque eu sei, quando eu fiz lá o meu custo, eu sei que ela é mais rápida, eu tenho um lucro maior com ela. É um exemplo que eu estou dando, no meu caso, tá, gente? Mas é uma toalhinha de boca, é o que mais me dá lucro, porque ela é rapidinha, eu gasto menos. Então, se eu vender 100 toalhinhas no mês, eu vou conseguir tal objetivo. E aí você consegue se planejar dessa forma, né, Alessandra? Exatamente. E você vai se. A gente fala, eu uso muito essa palavra, a gente vai se domesticando a trabalhar as nossas propagandas, o nosso marketing, a nossa divulgação em cima da nossa necessidade. Né? Porque tudo é uma engrenagem. Exatamente. Uma coisa depende da outra. Nada dentro da empresa ela funciona sozinho. Então, quando eu sei, eu tenho conhecimento disso, eu vou fazendo, né, os passos que eu preciso trabalhar para alcançar isso. Isso. E outra coisa que a gente estava comentando aqui também, gente, a gente fez uma reuniãozinha aí antes da live, é o seguinte, com que frequência você tem que fazer isso? A Alessandra me explicou, queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, que o ideal é você fazer o planejamento para um ano, é o ideal. Só que aqui, gente, como a gente está em nível inicial, né, foi o que eu falei com a Alessandra, a gente trabalha com ideal e com real. Então, assim, eu queria que a Alessandra falasse um pouquinho sobre isso também. A frequência do planejamento, o que acontece? O que a gente indica? Que a gente faça para o ano. Mas, se eu não consigo fazer para o ano, eu não vou deixar de fazer. Faça o que você consegue. Você consegue fazer para 15 dias, faça para 15 dias. E aí você vai aumentando isso gradativamente. Consigo fazer para um mês, para 2 meses. Por que a gente indica para um ano? Por quê? Porque quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, é você que vai ditando as regras para conduzir a sua empresa. Quando você, por exemplo, eu faço para agora de um mês, aí não deu certo, o mercado, né, não aceitou, aí eu vou e mudo a rota. Aí daqui 2 meses eu vou e mudo de novo. Então a gente vai pelo mercado e não pelo nosso objetivo. Mas a gente não pode deixar de fazer. Então é melhor a gente fazer que seja para um mês, para 15 dias, para uma semana, que às vezes você vai achar muito difícil. É muito difícil eu fazer isso para um ano. Então vamos fazer para uma semana, vamos fazer para um mês, mas vamos fazer. Levante qual que é a sua necessidade, o que você realmente quer dentro daquilo e vai galgando os degraus, né? E aí você vai ver que é igual você passar viés. Gente, quando a gente começa, a gente que é artesã, é um bicho de 7 cabeças. Depois que você aprende, você vê que é tranquilo, né, que flui e como que faz diferença o resultado dele na sua peça. Então, depois que você começar a colocar em prática, né, as ferramentas, a gestão, você vai ver como que o seu negócio vai evoluir e como que é mais rápido você alcançar seus objetivos, você crescer enquanto empresa, você conseguir concretizar seus sonhos, né, quando você tem esse controle, faz tudo isso planejado. E claro, igual a Liana falou, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, sai de outra forma, né? Nem tudo sai igual agora mesmo, né, gente? Muitas empresas, era uma coisa que a gente estava conversando com essa pandemia, quantas empresas, né, faliram logo no primeiro mês de pandemia, porque não tinham, às vezes, esse planejamento, não tinha, né, essa estrutura para... Deixa eu falar uma coisa... Para se manter. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui que eu ouvi numa imersão que eu fiz, até que eu comprei do Rafael Rocha, do esposo da Águia, em que ele fala sobre mentalidade digital, né? E tudo. E ele falou uma coisa que me impactou muito, entrou muito na minha cabeça. Que ele falou com a gente assim sobre a autorresponsabilidade, que a gente tem mania de falar que tudo é culpa, porque a pandemia chegou e quebrou minha empresa, porque eu não vendo por causa disso, principalmente a questão das empresas que fecharam por causa da pandemia. É lógico, gente, que são N situações. Não vou nem entrar no caso da empresa, mas a gente como pessoa, como que a gente foi abalado, não só por todas as questões psicológicas e de saúde e tudo, mas financeiramente por causa da pandemia. E a gente tem maneira de falar por causa da pandemia. Só que aí, desde quando eu me entendo por gente, que o primeiro curso técnico que eu fiz lá em 2005, eu acho, 2004,
acho que foi 2005, eu fiz um curso técnico de administração, que eu vi uma palestra em que o homem divide o salário da gente como um ovo frito. Então, a gema ali, gente, é 24% do que você ganha. Segundo ele, eu nem sei se continua mais esse percentual, mas de tudo que você ganha, teoricamente, você teria que guardar 24% daquilo. E quantos de nós fizemos isso? Todo mundo, se a gente tivesse feito, quando chegasse a pandemia, a gente não estaria tão abalado, porque a gente teria uma reserva de emergência, que é o que a gente vai falar aqui também. Eu só lembrei desse caso para ilustrar para vocês como que é importante o planejamento, até para quando vem essas coisas que ninguém estava esperando que ia acontecer. Mas é uma pandemia, mas poderia ser, Deus me guarde, uma doença na família, um dinheiro que você precisasse gastar, uma cirurgia, né? Até mesmo assim, uma oportunidade única de comprar alguma coisa, e você só pode comprar com aquele dinheiro, né? E você não tem aquele dinheiro para investir, e naquele caso não tem como você parcelar aquilo, né, Alessandra? E quando você tem esse planejamento, né? Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve, né? E eu espero que quem esteja aqui não queira qualquer caminho, né? Queira o caminho, né, para o êxito do seu negócio, né, para o sucesso do seu negócio. E eu quero até perguntar, gente, tá ficando entendível? Vocês estão entendendo? Tá dentro do que vocês, né? Eu tô conseguindo passar o que vocês precisam? Coloca aí pra gente, porque, né, pra gente ver se a gente tá falando. Pra gente ter um termômetro mesmo. Saber se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, se está fazendo sentido para vocês o que a gente está falando aqui, se está conseguindo, porque a intenção aqui hoje é que entre na cabeça de vocês, né? A Joana falou que tá ok. Então, para mim tá eu reservo 10%. Olha pra você ver que bacana a Lídia falando. Eu reservo 10% todo mês para futuros... Parabéns. Gente, para futuros investimentos. Olha que legal. Meu celular. Gente, isso é muito interessante, né? Eu falei com a Alessandra que eu estou aprendendo aqui também, porque hoje, devido a eu não ter feito uma reserva, devido a tudo que está acontecendo no nosso mundo, eu hoje, por exemplo, não estou conseguindo separar uma reserva, mas é um objetivo, assim, para quando as coisas começarem a ficar tudo no normal, que eu consiga começar a fazer isso, porque, gente, isso é mais do que nunca a gente viu nessa pandemia como que isso é importante. Gente, e aí eu vou até aproveitar esse gancho aqui e falar de uma experiência própria minha, né, Liana, que aconteceu comigo. O ano passado, o ano de 2019, eu fico até perdida, né, porque nós acabamos de virar o ano, nós estamos em 2021, mas no ano de 2019, quando, né, eu decidi sair da empresa que eu trabalhava para dedicar integralmente ao meu ateliê, eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava. Então, eu não teria, né? Meu aceito não daria nada, eu não teria fundo de garantia, eu não teria 13º, eu não teria 13º não, desculpa. Eu não teria seguro-desemprego, não teria nada. Só que eu teria, eu tinha, né, um planejamento, uma reserva financeira para me conseguir suprir em relação a isso. E, paralelo a isso, eu tinha o salário do meu marido. Só que nesse meio tempo, né, 2 dias depois, eu fui atropelada pela situação que aconteceu do meu marido, que ele veio a falecer, e eu perdi todas as entradas da minha casa. Então, assim, eu de repente, na mesma semana, eu zerei as entradas, eu não tinha nenhuma geração de receita, e não tinha condições emocionais de trabalhar. E demorou o processo. Então, tipo assim, para mim voltar a receber, até receber do INSS e tudo mais, foram quase 4 meses. Então, se eu não tivesse esse preparo, essa reserva financeira, eu tinha quebrado a minha empresa e afundado ainda mais em relação emocionalmente falando lá atrás. Então, assim, como que é importante? Porque às vezes tem coisas que a gente planeja. Mas, por exemplo, a vida, a morte, a gente não planeja. Você não sabe quando ela vai bater na sua porta. Então, graças, né, a esse planejamento, a esse controle, a esse preparo que eu tinha de ter essa reserva, eu consegui, dentro desses 3, 4 meses, sobreviver, porque os boletos não param. Chegavam todos os dias, né? E aí eu consegui seguir em frente. Então, a importância dele... A importância do planejamento. Porque, por isso que a gente falou que é interessante vocês assistirem a história lá da Alessandra, gente, porque, na verdade, ela se planejou para sair da empresa que ela estava com uma promessa lá dentro de que eles fariam um acerto com ela, de que mandariam ela embora e ela receberia todos os direitos que ela teria.
né, os 40% do fundo de garantia, o fundo de garantia em si, porque quando pede demissão ele fica retido, seguro-desemprego, né, e todas as outras coisas. Porém, eles ficavam segurando, ela não estava aguentando mais ficar e resolveu sair. Não, eu vou sair. E apoiar, o marido dela apoiou ela, não, isso mesmo, tal. Pediu conta, gente, pediu conta, ela saiu, ela recebeu os dias trabalhados, muito provavelmente, férias e 13º, só isso que ela recebeu. Só. E aí, o que aconteceu? Ela chega até a arrepiar, que a história dela é muito bonita. Vai lá, gente, já assiste no perfil dela mesmo. E aí, pouco tempo depois, um prazo muito pequeno depois, o esposo dela veio a falecer. Dois dias, não foi? 2 dias que ela tinha pedido conta, tudo da empresa, o marido dela veio a falecer. Gente, é uma história de muita superação. É isso que ela está falando. Se ela não tivesse uma reserva financeira, ela tinha quebrado antes de começar, porque ela saiu para montar o ateliê A Flor Mais Linda, né? E se ela não tivesse essa reserva, como que ela ia fazer? Igual ela está falando, ela ficou 3 meses esperando para receber do INSS, né? Então, assim... nossa, gente, é uma situação... E eu até falei com ela sobre a minha história também, que na verdade foi diferente da história dela, porque quando eu comecei a empreender, eu na verdade, a minha intenção, assim que eu entrar de licença maternidade, eu começar a empreender. Então eu fui juntando um dinheiro, durante aí eu estava grávida, né? E quando foi no final de 2017, eu consegui comprar a minha máquina, dei uma entrada e parcelei o restante de 10 pagamentos. Porém, a minha ideia era, eu vou ficar de licença maternidade, eu vou ficar aí 5 meses, né, que é 4 de licença e 1 de férias, e eu, na minha cabeça, nada me tirava da cabeça que eu ia conseguir o acordo na empresa, e aí eu vou receber mais 6 parcelas de seguro-desemprego. Então, essa conta aí tá dando praticamente 1 ano, eu vou conseguir pagar a dívida que eu fiz do ateliê, né? E graças a Deus foi o que aconteceu. Eu consegui conversar na empresa, fizemos um acordo e tudo mais, eu consegui receber. Mas tinha uma chance grande de também não dar certo, eles não me mandarem embora, né? Eu ter que fazer como a Alessandra fez. E outra coisa importante, se eu tivesse naquela época, no comecinho de 2018, quando o Vinícius nasceu, o conhecimento que a gente está proporcionando para vocês aqui hoje, né? Sendo que, como eu sempre falo, vocês precisam aplicar o que a gente ensina aqui, teria sido diferente, porque lá no começo eu também pegava meu dinheiro e gastava, e recebia minha licença maternidade, também gastava, e recebia meu seguro-desemprego e também gastava. E se eu tivesse seguido, visto ou procurado, né, o que algumas de vocês estão no começo aqui, estão procurando, ou algumas que já estão há mais tempo querem aprender, também assim como eu, a minha história também teria sido um pouco diferente, no sentido de saber me planejar melhor. Isso mesmo, exatamente. E faz toda a diferença, porque quando você planeja, você pensa no seu plano A, mas você pensa nas possibilidades desse plano A não dar certo, então você já tem, né, um plano B ali na gaveta, né? Exatamente. E aí, gente, olha, a gente vai entrar agora uma pergunta também que foi feita aqui para mim, qual que é a melhor forma de calcular? De calcular não, de fazer planejamento. É numa planilha ou é num caderninho? Alessandra, o que você indica? A melhor forma é a que você consegue fazer dentro dos recursos que você tem. Então, assim, essa é a melhor forma. Eu uso, igual eu falei, as planilhas, mas não impede de você fazer no caderno, de você fazer numa folha. Então, assim, o ideal é que você faça, né? Você pegue uma folha, você vai colocar lá os meses, né? Janeiro, fevereiro, ou se você vai fazer só para um mês. Então, você vai colocar lá o mês de janeiro e vai colocando todos os seus objetivos e qual que é a data que você quer alcançar. Ah, eu quero esse ano ter um acréscimo de 10% nas minhas vendas. Até quando? Então, assim, você colocar isso, prazo, data, tudo certinho. Então, aí você vai colocar nessa planilha, porque uma planilha é uma planilha de ações. O que é que eu preciso fazer? Depois dessa planilha de ações, você vai levar ela para a planilha de valores. Elas são iguais, porém diferentes. Então, aí depois que eu tive todas as ações, o que eu quero, né, o que eu preciso fazer, quais são os passos que eu preciso fazer para me aumentar meus 10% que eu quero lá de vendas, eu vou levar isso para a minha planilha de valores. Como que isso representa? Para mim aumentar meus 10% lá nas minhas vendas, hoje eu tenho capacidade produtiva para isso? Eu preciso aumentar minhas máquinas, eu preciso aumentar uma pessoa. Então, você tem que ir cruzando essas informações
para você conseguir abastecer sua planilha financeira. E aí você vai colocando dentro dos meses, né, dentro daquele prazo, quanto que aquilo representa. Para me aumentar, eu vou precisar só fazer propaganda, só divulgar mais, né? Quais que vai ser as minhas estratégias para aquilo? Então, aí dentro dos meses da planilha de ação eu coloco e dentro da minha planilha de valores eu também coloco. Quanto que eu vou reservar por mês para divulgação paga? Porque, gente, não adianta só assim... Propaganda é a alma do negócio. Se a propaganda não vendesse, a gente não teria tanta propaganda na televisão. E as empresas grandes que aparecem na televisão. E elas pagam caro por isso, porque elas sabem que isso dá resultado. Então, assim, invista nisso também. Exatamente. Porque isso reflete retorno para sua empresa. Faz diferença. Então, assim, a gente às vezes, eu gosto muito de ler biografia, porque a gente aprende muito com essa mente dessas pessoas que, né, que são grandes dentro do mundo do empreendedorismo, das empresas. Então, a gente aprende muito com isso. Então, se a propaganda não fosse algo que te desse um retorno financeiro significativo, as grandes empresas não fariam. Elas simplesmente iriam vender por boca a boca. O boca a boca é ótimo. Mas a gente precisa ter estratégias mais agressivas, se a gente quer ter planos mais agressivos para crescer. Para crescer. Outro dia eu estava vendo alguém falando, achei interessante, está falando de grandes empresas que anunciam, até a Anitta passa no patrocinado da gente no Instagram. Não sei se vocês que estão aqui já assistiram que a Anitta faz post patrocinado, tipo assim, ela patrocina para aparecer para a gente. Gente, vê se essa mulher precisaria de fazer isso, mas ela quer aumentar a renda, ela quer aumentar a visibilidade, é dentro do planejamento dela, que ela também tem, né? Tem uma visão ampla. Uma visão ampla. E aí, o que eu quero falar sobre isso que a Alessandra falou? Olha, fazer um plano de ação e depois levar isso para a área financeira, né? Uma planilha de ação e depois uma planilha financeira. Às vezes, o que muitas de vocês estão se perguntando, gente, como que eu vou começar meu plano de ação e levar para o financeiro se eu não sei nem quanto que eu ganhei em dezembro? Porque eu sei, não adianta vocês mentir para a tia Li, a maioria de vocês não tem um caderninho que vocês anotam entradas e saídas, não. Se você tiver, você coloca eu tenho. Se você não tiver, você coloca eu não tenho. Como é que é? Nós vamos deixar um desafio para vocês, viu, gente? Eu quero ver hoje vocês comprando esse caderninho. Vai esperando aí. Ah, gente, eu já comprei, já garanti. E aí, o que acontece? Se você não tem isso, gente, começa hoje. Então, não é porque, eu não tenho, eu não comecei dia 1º, não vou poder, não. Não, gente, começa hoje. Então, se você receber uma venda hoje, vai lá. Olha, eu e a Alessandra estávamos falando sobre isso. Ela acabou de falar, o que é melhor? Caderninho ou computador, Excel, planilha? Eu, particularmente, eu sei mexer muito bem com planilha, sei as ferramentas e tudo. Mas eu tenho preguiça, não vou mentir, de toda hora que eu tiver uma despesa, eu ir lá, ligar o computador, anotar na planilha. Então, eu tenho um caderno. E aí, até mostrei para vocês no finalzinho do ano passado, um planner que eu recebi da Vivi, e lá nele, além de ter o planner, ele tem lá as primeiras páginas, são o meu financeiro, né? O financeiro do ateliê. E aí, como que ela fez para mim? Porque como que eu fazia antes? Eu até falei isso para a Alessandra, para vocês terem uma noção de como que eu fazia. Eu comprei um livro caixa baratinho, acho que foi 5 ou 6 reais, um livrinho caixa, um caderninho desse tamanho, assim, mais ou menos. E aí eu anotava lá as entradas, né, cliente tal valor. E a saída, aí eu colocava assim, compra de linha, tanto, compra de tecido, tanto. E aí eu colocava assim, compra de pão, 5 reais. Compra da cebola, 3 reais. Eu ia colocando lá assim. No final do mês, para eu saber o que eu tinha gasto com o ateliê, quanto eu tinha gasto comigo, eu ia lá ticando assim e separava. Somava todas as entradas, né? É um exemplo, tá? Deu R$1.500 de entrada. E eu somava quanto que saiu do ateliê e quanto que eu gastei para mim. Com esse negócio que a Bibi fez, esse planejamento que ela colocou financeiro para mim no início do plano, ela separou entrada, saída, aí colocou despesa e colocou prolabore, que é a minha retirada. Então, hoje, se eu marco lá, se eu compro uma cebola, eu vou lá no meu prolabore e coloco cebola, 3 reais. Quando eu compro tecido, eu coloco tecido, aí vai para minha despesa, porque depois eu consigo somar separadinho. Mas é importante que você faça. Por quê? Gente, o barulhinho é porque na casa da Alessandra tá em obra, tá? Aí, às vezes, vai dar algum barulhinho aqui, que vocês estão perguntando. É porque é a avenida, aí passou um caminhão aqui super barulhento, mas já passou.
Então, já passou. E aí, por que que é importante vocês terem isso? Para vocês saberem, porque, gente, se a gente não sabe quanto que a gente ganhou, você tem uma noção básica, né? Mas às vezes, quando você coloca no papel, você fala assim, não, eu tirei isso tudo, ou então, não, eu tirei só isso, ou então, nossa, eu gastei isso tudo com o meu ateliê, ou nossa, eu gastei tanto comigo, o que que eu gastei comigo aqui? O que que eu gastei com o meu ateliê? É lógico, gente, que existem formas mais elaboradas, mas isso é o mais básico, pelo menos para chegar no final do mês, você saber assim, ah, eu tirei 1.500, ah, eu tirei 500, eu comprei coisas para ateliê, ó, R$ 1.000 eu gastei. Então, entre aspas, a minha retirada foi de R$ 1.000, né? Então, assim, é importante. Então, se você não tem, o que eu tô falando não importa. É importante você apenas começar. Começa de hoje, dia 12 de janeiro. Coloca lá, pode ser um caderno, gente. Separa 3 colunas. Coloca lá, evento, como a Alessandra falou, que é o evento, é o que acontece, né? Entrada e saída. Faz isso, mas faça a ter esse controle, que aí daqui um mês você já consegue planejar, ó, tal mês eu quero aumentar em tantos. É o que ela tá falando. Eu não abro meu computador também igual você toda hora. O que que eu faço? Eu anoto no caderno, eu tenho um livro caixa, tenho outro caderno, né, que eu anoto tudo. Quando chega, por exemplo, no domingo, que é o dia que eu tiro para me fazer isso, eu tiro para me fazer as matrizes da semana e tiro para fazer os lançamentos. Aí eu vou lá e lanço tudo no computador. Então eu vou e lanço tudo que aconteceu durante aquela semana, eu vou lá e lanço, porque aí ele já me puxa as fórmulas, me puxa tudo. Então, assim, a gente vai adaptando, porque como a gente, né, o nosso serviço fim não é no computador, toda hora se você for ligar para você fazer, você perde muito tempo. E tempo é dinheiro, então a gente é esperto, a gente não quer perder tempo. Então, o que que a gente faz? A gente programa, né, um dia da semana, você lança no papel e depois você vai lá e transfere isso ou para o computador. Se você não tem a habilidade do computador ou não conhece as ferramentas, não sabe fazer as fórmulas, lança no papel, que vai te dar as mesmas respostas do computador. Então, assim, o importante é iniciar. Então, não deixe para amanhã. Já tem um desafio aí. Vocês já comprem um caderno de vocês ou o livro. Exatamente. Se vocês não têm caderno, gente, pega um caderno do filho. Esse ano, né, com essas escolas, a gente comprou material escolar, nem todo mundo usou. Então, com certeza, você vai ter um caderno aí que tem folha disponível. Então, pega esse caderninho, faz lá data, evento, o que que é, né, se é entrada, se é saída, o que que é. Aí você vai colocar lá entrada e saída de valor. E aí no final do mês você vai somar aquilo dali e você vai ver quanto que entrou e quanto que saiu. Quanto que você efetivamente ganhou e quanto que você efetivamente gastou. E aí você vai analisar do que eu gastei, o que que realmente eu deveria ter gasto. Porque quando a gente olha, a gente percebe, nossa, estou gastando muito. Porque a artesã principalmente, né? Adora numa lojinha de aviamento de tecido e gastar o mundo. Né? E aí você vai ver que você gastou mais do que você deveria. Que não precisava de você ter aquele gasto dentro daquele mês, e isso te prejudicou no seu resultado final. E aí você vai tendo mais consciência na hora que você vai. Você vê, quando você tem aquilo ali na sua cara, né, no seu olho, você vai vendo e fala assim, não, eu tô gastando muito nisso, eu preciso maneirar. Então, quando você vai próxima vez que você vai na loja, você já vai com aquele olhar, não posso gastar tanto, eu vou gastar só o que realmente eu preciso. Você vai se policiando e se educando. Isso. Ô, gente, e aí a gente vai entrar aqui também. Gente, eu tô muito preocupada porque tem muita coisa, tem muita pergunta que a gente não falou ainda. A Alessandra sabe, tem muito tópico que a gente falou que não entrou aqui ainda e são coisas assim, importantíssimas, como estoque de mercadoria, como compra no cartão de crédito, como fazer o seu controle financeiro de forma eficaz. Então, a gente vai prosseguir aqui mais um tempo, porque já está dando quase 1 hora de live. Se a gente não conseguir fazer todo o conteúdo hoje, nós vamos marcar para essa semana finalizar. O que você acha, Alessandra? Pra mim tá ótimo. Aí vamos ver se as meninas querem, né? Vocês têm interesse, gente? Coloca aí sim ou não. Coloca aí, né, pra gente, porque na verdade a gente planejou de falar aqui como fazer estoque, compras efetivas, gastar ou não no cartão de crédito, como que você vai separar o seu dinheiro, né? A Alessandra vai ensinar pra gente como que faz para você efetivamente separar seu salário ali do que entra no ateliê. E aí é um conteúdo muito grande e nós já estamos com 1 hora de live, porque foi muito conteúdo bom que foi passado até aqui, né? Então, vamos continuar mais um pouco aqui. O que não der, Alessandra, a gente marca, se for o caso, para quinta-feira, alguma coisa assim, a gente faz outra de manhã também. Pode ser, né, meninas? Vocês estão falando que sim?
até para vocês absorverem. Alguém pediu aqui, Alessandra, também, para explicar de novo como que divide o caderninho. A pessoa não entendeu. Para mim, repete, porque cortou um pedacinho. Como que você faz a divisão do caderninho? Ah, tá. A divisão do caderninho, você vai fazer uma coluna que você vai colocar a data. De quando, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vendi um kit, hoje é dia 12? Dia 12 de janeiro. Então, vou colocar lá, dia 12 de janeiro é uma coluna. A outra coluna é a descrição. Venda de kit, aí eu posso colocar lá o que é o kit, né? Eu gosto de escrever. Ah, toalha de boca, toalha... Por quê? Porque na hora que eu for levar para a planilha do computador, eu já separo, porque na minha planilha ela já me separa o que é cada coisa. Então eu já coloco o que são aquelas... Mas você pode ser mais sucinto, você pode colocar lá, kit Mateus, por exemplo, se você não quer entrar tanto em detalhes. E aí você vai colocar, a outra coluna é entrada, o que eu estou recebendo, e uma outra coluna saída, o que eu estou pagando. Então nesse caso, a venda... A venda do kit, eu vou colocar lá na coluna entrada, R$500. Aí vamos supor que amanhã, dia 13, eu tenho que pagar a conta de luz do meu ateliê. Então eu vou colocar lá 13 de janeiro, conta de CEMIG, e aí vou colocar lá na coluna saída, R$100. E aí eu vou fazendo isso dentro do mês, para no final do mês eu fecho as duas colunas. Coluna de entrada, que foi o que eu recebi, e a coluna de saída, o que eu paguei. E esse fechamento entre entrada e saída, aí que é o que a gente vai fazer os cálculos para determinar o nosso lucro realmente do nosso ateliê. Então é isso, tá vendo, gente? É uma forma simples, igual a Alessandra falou, vocês têm caderno dos meninos aí que não usou ano passado, que vocês podem usar esse ano, né? Não tem problema nenhum. E aí, Alessandra, algumas meninas entrando um pouquinho nesse assunto, eu não sei se vai... Ah, tá. Eu só queria entrar antes, porque eu não vou entrar no assunto agora do estoque, que muitas meninas estão mandando. Ah, às vezes eu compro, meu estoque fica parado até um ano, porque eu acho que é um assunto que rende muito pano para manga também, né? O assunto do estoque. Uma live só para isso, porque é um assunto bem extenso. Bem extenso. E aí, outra coisa que às vezes as meninas mandaram algumas perguntas na caixinha, achando que a gente ia abordar também, seria sobre precificação. E aí não tem como, dentro de uma live de planejamento financeiro, a gente também falar sobre precificação. A gente estava até falando sobre isso, né, Alessandra? Eu queria até que você falasse um pouquinho também, por favor. Tá. Aí o que acontece? A precificação, para que a gente consiga concluir a precificação, a gente precisa primeiro levantar quais que são os nossos gastos. Então, essa etapa que a gente está fazendo hoje, ela é uma etapa que antecede a nossa precificação. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu não tenho como eu chegar aqui, por exemplo, a Liana chegar e trazer um projeto para vocês de uma bolsa e vir cá e ensinar só a fazer o viés. Ou só fazer o vivo, a passagem do vivo. Sem ensinar o passo que você tem que fazer antes de chegar nessa etapa do vivo. Então, a precificação, ela é um processo dentro da parte financeira, mas que tem etapas que antecedem. Então, hoje a gente está fazendo uma etapa, né? E tá dando vários starts para vocês, vários nortes para vocês, que vocês já vão anotando para quando a gente chegar para falar da precificação propriamente dita, né? Vocês já terem esse norte. Então, eu já vou deixar um para casa para vocês, porque a precificação é um tema que a gente vai falar. Então, o que vocês vão fazer? Porque aí já vai adiantar, assim, uma grande parte do processo da precificação. Dentro dos produtos que você vende ou do serviço que você vende, o que você vai fazer de para casa? Você vai anotar, por exemplo, eu faço uma bolsa, eu vendo essa bolsa. Então, quais que são as matérias-primas que eu preciso para essa bolsa? Então, você vai fazer uma planilhazinha lá, uma listinha. Eu gasto tecido, eu gasto vivo, eu gasto bagum, eu gasto fecho, eu gasto ilhó, tudo. Você vai relacionar tudo isso. Relacionado tudo isso, na hora que a gente for falar sobre a precificação, a gente vai desmembrar e calcular qual que é o valor para aquela pecinha desses materiais. Então, assim, são várias peças. A precificação, ela é uma fórmula que a gente usa. Então, tem várias fórmulas. Tem a fórmula do markup, tem a fórmula do índice de precificação. Então, a gente vai usar uma dessas fórmulas para trazer para vocês de uma maneira mais simplificada. Mas não tem como eu, dentro desta live, falar sobre esse conteúdo tão extenso. Então, vocês já vão pegando dentro dessa live, já seus gastos, né? Já tá lá planilhando tudo que você precisa dentro do seu ateliê.
e dentro das suas peças, que é a sua matéria-prima. Quanto tempo que você gasta para fazer aquela peça. Então, você já vai deixando tudo isso anotado, para quando a gente partir para a live da precificação, você já vai ter mais da metade do caminho já pronto, propriamente dito. Isso, porque a Alessandra deu um spoiler aí. O que nós já havíamos combinado? Daqui 15 dias, sem ser na terça que vem, na outra terça, que eu não sei muito bem qual a data, nós vamos fazer uma live só de precificação. Então, vocês têm 2 deveres de casa aí. Ó. Um dever de casa é que vocês vão começar a anotar no caderninho a partir de hoje as entradas e saídas de vocês. E eu falei com vocês assim, para vocês anotarem a partir de hoje, mas se você tiver a possibilidade de anotar no começo do mês, você tem um papelzinho de pedido, faça, anote. Mas se, eu estou querendo falar o seguinte, se não tiver como, não desiste por causa disso. Começa a anotar a partir de hoje. Tanto as despesas quanto as saídas, tá bom? E aí, Exatamente. um outro dever de casa é, para vocês entenderem, a maior quantidade de peças que vocês conseguirem fazer isso, que vocês coloquem no papel quanto que você gasta. Olha, para uma capa de caderneta, eu tenho um caderno aqui, mas não dá para eu pegar agora, gente. Espera aí. Eu tenho esses 2 cadernos aqui, que são mais antigos, que é quando eu comecei a tentar fazer, aqui ó, minha precificação. Tentei não, eu fiz minha precificação. Então aqui não vai dar para vocês verem muito, mas aqui eu coloquei. Quanto que eu gasto? Na toalha de boca eu tenho que atualizar, porque esse valor tá defasado. Então, ó, é uma toalha de boca, tantos centímetros de tecido, eu gasto 35 por 10, eu gasto mais um pedacinho de tecido de 35 por 5 e eu gasto uma renda de 35 centímetros. Então, quanto que é o custo daquele produto para mim? Isso é o básico do produto, tá? Então, assim, mas na verdade, aí só que a gente fala, tem uma toalhinha que eu gasto mais um pedacinho de viés, tem uma toalhinha que eu coloco uma fitinha de cetim, tem uma toalhinha que eu coloco uma fitinha de gorgurão. Aí isso aí a Alessandra depois vai ensinar pra gente como que a gente vai entrar no meio termo em relação a isso, tá bom? Mas aí o importante é que vocês anotem, eu gasto, né? E aí quanto tempo eu gasto uma toalha? A média da toalha entre bordado e confecção, né, e finalização, para mim é 1 hora. Depende do bordado, tem bordado que é mais demorado, tem bordado que é mais rápido, mas a média é 1 hora. Então, comecem fazendo isso, né, com o produto, pega um caderno, uma folha, né, qualquer coisa e começa da maior quantidade de peça que vocês possam, para quando a gente chegar na live de precificação, ficar mais claro para vocês. É lógico que vai ter, vocês vão ter que fazer também, né, cálculo da despesa. A Alessandra vai falar sobre isso, despesa fixa, são outros cálculos que vão entrar, mas que o mais difícil no primeiro momento é o que você gasta naquilo. E aí a gente vai te ensinar até, por exemplo, se eu gasto lá um pedaço de tecido de 35 por 10, como que você vai saber o valor que você gastou daquele tecido? Eu recebo muito essa pergunta. Mas eu gasto 40 centímetros de tecido, como que eu vou saber quanto que eu gastei? Entendeu? Olha, como precificar o bordado, a Alessandra vai ensinar a gente também. Então, e outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, eu recebo mensagem todo santo dia. Diana, quanto que eu devo vender tal coisa? Quanto que eu devo vender tal coisa? Gente, é todo dia. Eu falo o preço do meu produto, eu sempre deixo claro, olha, eu vendo por tanto, mas você tem que calcular o seu custo, porque às vezes o preço do meu material, da minha hora, do meu custo fixo não é o mesmo que o seu. Né? Alguém falou do app da Fabielle, o apreço, muito bom também. Mas para você colocar no apreço, você tem que saber também o que você gasta, né? Então, assim, muitas vezes a gente não se dá o trabalho de desmembrar o que você gasta naquela peça. Até para ir para o aplicativo você tem que fazer isso. Que é interessante também, que a gente pode falar um pouquinho sobre o aplicativo também, entendeu? E aí, inserir esse valor. E a questão do bordado. Tem muita gente que tem a dúvida do bordado. E a gente vai... Eu não vou entrar nisso aqui agora, gente, senão a nossa live vai ficar mais infinita e além do que tudo, né? Eu só vou... E aí, o que... Vamos dar uma dica para as meninas. Por exemplo, eu no início, quando eu comecei a bordar, eu bordava tudo quanto é tipo de bordado que tinha. Às vezes eu pegava os bordados que eu achava lindo, mas o bordado demorava 3 horas, 2 horas para bordar. Hoje, depois que eu coloquei isso no papel, que eu vi, né, quanto que isso representa e tudo no meu negócio, o que eu faço? Eu já direciono as minhas clientes para os bordados que são mais rápidos, que são mais leves, que vão demandar menos custo no meu produto final,
Então isso também é uma dica que vocês que estão aí começando, comecem a fazer esse filtro, gente, das matrizes que vocês utilizam, né? Porque às vezes a gente não olha isso, mas é interessante a gente olhar isso. Hoje a gente tem muitos programadores que já se direcionam para trazer matrizes que são mais ágeis, mais rápidas, e nem por isso deixam de ser bonitas. São lindas e que valorizam muito nosso trabalho. Então isso também é uma forma de eu reduzir meu custo. É um olhar que a gente precisa ter também dentro do nosso processo. Eu reduzo meu custo sem reduzir a qualidade final das minhas peças. Então, nós vamos combinar o seguinte, gente, que já deu 1 hora de live, né? E assim, rápido, a né? questão é que já passou rápido, e a questão é que a gente ainda tem muito conteúdo para falar, né? Principalmente de estoque, que vocês têm muita dúvida. Então, nós vamos fazer o seguinte, combinar com a Alessandra aqui. Nós vamos marcar para quinta-feira, o mesmo bate-horário, bate-canal, 8h30 da manhã. A gente vai fazer uma live aqui também na quinta-feira, ok? Em que a gente vai falar sobre o estoque de produtos no nosso ateliê, o estoque de matéria-prima no nosso ateliê. Essa live vai ficar gravada, tá bom, gente? No meu perfil. Não vai expirar, essa live não vai sair, ela vai ficar lá para futuras consultas de vocês. E aí, na sexta-feira, a gente vai falar a gente vai falar sobre o material, o estoque de material. Que eu sei que é uma coisa que gera muita dúvida. Compra no cartão de crédito, compra no dinheiro, compra no cartão de crédito. Mas como que eu começo a comprar no dinheiro se eu não tenho aquele dinheiro para comprar? Aí eu vou me endividando no cartão de crédito e vou enchendo meu ateliê de coisa e eu tenho estoque parado já tem mais de 1 ano. E o que eu faço? A Alessandra vai ensinar pra gente. Eu vou dar umas dicas do que eu faço aqui no meu ateliê também, que é muito importante. Então, nós vamos marcar outra live para quinta-feira, dia 12, 13, dia 14, às 8h30 da manhã, que vamos falar sobre isso. Tá bom para você? Porque a gente não tinha planejado isso, tá, gente? Mas a Alessandra, nós íamos falar tudo numa live só, íamos fazer só mais uma de precificação. Então, nós vamos ter mais 2 lives com a Alessandra, uma na quinta-feira e uma daqui 15 dias, que aí eu vou anunciar mais perto, senão vocês esquecem, tá bom? Tá ótimo, Liana. Tá perfeito. Eu espero, assim, que as meninas tenham gostado, que tenham conseguido pegar um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, gente, pode me procurar, manda um direct lá no canal. Claro que lá no canal, às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para responder, porque como eu tenho um ateliê, né, eu trabalho com as 2 coisas, então assim, às vezes lá no canal, mas eu não deixo de responder. Eu respondo todo mundo, todos os dias eu entro, respondo todas as dúvidas que as pessoas. Então me procurem lá, né, vejam os conteúdos que já tem lá, e a gente vai ter muita coisa para ensinar e para trazer, e eu espero que agregue bastante, que vocês deem um passo assim bem grande na evolução do ateliê de vocês. Exatamente. E uma informação muito importante é que a Alessandra disponibilizou para a gente um PDF com as dicas de como se fazer. Olha que precioso, gente! De como se fazer um planejamento financeiro passo a passo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer para vocês conseguirem esse PDF? Vocês vão clicar lá no link da minha bio, vai direcionar para vocês numa página que vocês vão conseguir baixar o PDF, tá bom? Então, lembrando não esqueçam. Que tem muito conteúdo que a gente, né? Lembrando que no PDF tem muito conteúdo, muita dica que a gente não conseguiu falar aqui. Então, lá, a riqueza do que tem lá. Não conseguiu falar aqui. Então, vai lá, baixa o PDF, imprime. A Alessandra fez uma coisa linda lá pra gente. Então, vai lá, baixa o conteúdo, imprime o conteúdo, aplica o conteúdo e na quinta-feira a gente continua falando sobre esse assunto, o planejamento voltado para o estoque do nosso ateliê, tá bom? Eu quero agradecer muito a presença da Alessandra, mas na quinta-feira a gente se vê de novo. Com certeza. Para conversar um pouquinho mais. Na quarta-feira, gente, amanhã, eu vou abrir uma outra caixinha de perguntas, né? Porque a gente teve umas perguntas sobre estoque, mas eu sei que na gente falar aqui, vocês podem ter tido mais dúvidas, então vou pedir que vocês coloquem também lá no meus stories. Amanhã eu vou disponibilizar uma caixinha para dúvidas sobre o estoque do ateliê, que a gente vai falar efetivamente sobre isso, tá bom? Então, quero agradecer a Alessandra e quero deixar um espaço aqui para ela se despedir da gente também. Eu que agradeço, né? Como eu disse, eu sou imensamente grata a você pelo start que você me deu, pela oportunidade, né, de desenvolver esse trabalho também para artesãs.
me coloco à disposição. Você sabe, né, que você tem acesso livre aqui, então pode me chamar que eu vou, com certeza. E muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? E espero vocês lá no meu canal também. Eu que agradeço você e feliz de fazer parte disso de alguma forma, né? Que eu nem sabia, mas eu tô feliz de fazer parte disso de alguma forma. Você sabe que pode contar comigo no que precisar também. E agora vamos pro print. Ah, é mesmo? Eu vou desativar os comentários só para vocês darem print, tá, gente? Aqui, ó. Vamos lá, então. Eu sempre gosto de fazer um coraçãozinho no print. Faz aí que eu faço... Ah, não. Não vai dar para fazer assim, não. Vamos fazer um printzinho assim. Eu acho que deu. Meninas, muito obrigada. Vou ativar os comentários aqui de novo. Muito obrigada pela participação de cada uma. Deus abençoe todas vocês. Vou me despedir aqui, vou finalizar a live junto com a Alessandra. Não esqueçam de entrar lá no link da minha bio, no link da bio, vocês vão lá na minha página inicial, lá tem um link azul. Você clica naquele link para você conseguir baixar o PDF, tá bom? Então é isso, Alessandra. Um beijo, muito obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que tá aqui, viu, gente? Obrigada. Com Deus. Até quinta. Quinta esperamos vocês novamente. Beijo. Beijo, meninas.